Olá, queridos irmãos e irmãs. Esse é o nosso curso de liturgia, onde nós estamos falando sobre o desenvolvimento da liturgia ao longo da história. E hoje nós vamos falar da segunda etapa da Idade Média. Nós sabemos que a Idade Média é esse tempo longo, de 1000 anos, né? E nesse tempo, muitas coisas aconteceram, tanto historicamente quanto liturgicamente. Então, nós dividimos em duas etapas. Na aula passada, falamos da primeira etapa, lá de Gregório Magno até Gregório VII, então dos anos 500 até os anos 1073. E agora nós queremos dar sequência do ano 1073 com a Reforma Gregoriana até chegar ao Concílio de Trento. E na próxima aula falar então do Concílio de Trento em si, né, da Reforma Protestante e todas as suas consequências para a Igreja e para a liturgia. Algumas coisas são importantes para nós lembrarmos quando nós falamos dessa segunda etapa da Idade Média, porque ela, na verdade, é uma consequência daquilo que já vinha acontecendo. Então, a interferência do imperador sobre a igreja, o afastamento que houve entre o povo e a liturgia, sobretudo o povo e a Eucaristia, né? Então, a realização de missas privadas, né, e até mesmo a questão da mudança do sacramento da penitência com as tarifas penitenciais, né? E essas tarifas são expandidas para outros sacramentos da igreja. Também devemos lembrar aqui o quanto que a igreja caminhou para uma unicidade do Ocidente sobre uma nova, sobre a liturgia romana, né, com São Carlos Magno, né, o imperador da época. E lembrar dessas coisas é muito importante porque agora, a partir de agora, nós vamos ver as consequências que isso trouxe e os novos rumos da igreja e da liturgia. Muito bem. Nos anos de 1073 até 1085, sobretudo na abadia de Cluny, houve uma reforma chamada Reforma Gregoriana, onde Gregório VII, Papa então da época, convocou essa reforma em toda a estrutura da igreja, né, mas que interferiu também na liturgia. Uma das consequências dessa reforma litúrgica é que os imperadores já não tinham mais voz enquanto ordenava coisas à igreja. Quem deveria decidir as coisas, e aqui no nosso caso a liturgia, deveria ser o Papa, né? Então é o fim, né? Nós sabemos que nessa época de transição, nós não comentamos a fundo, mas houve uma revolução, digamos, uma revolta dos líderes da igreja, pedindo para que houvesse esse cessar dessa interferência do Estado sobre as coisas da igreja. E foi o que essa reforma gregoriana de Gregório VII trouxe para a igreja. Nisso, além do Papa agora ser quem comanda a igreja, digamos assim, o líder da igreja, ele também tem o poder de coroar, né, e até mesmo destronar reis e imperadores, né, pelo poder divino. Agora a igreja passa a interferir ao Estado, né? Não quero tomar partido, dizer se foi bom ou se for ruim, a história está aí, nós temos o pleno juízo para dizer o que foi bom ou o que foi ruim, né? Mas houve agora a interferência, se antes do Estado na igreja, agora a igreja que interferia no Estado, né, e nessas relações. E para a igreja, o centro começa a ser o Papa, né, de modo que o Papa agora é esse ponto de unidade de toda a igreja, né, a igreja do Ocidente, sobretudo no lugar, no contexto romano. Né? Lembramos aqui que a liturgia romana estava em decadência, né, mas com Pepino Breve, né, resgata essa liturgia romana, e essa liturgia romana, por Carlos Magno, é espalhada por toda a Europa praticamente, né? Então nós temos Roma como centro da cristandade agora, né?
o contexto romano, na verdade, né? Sabemos que tem aquela coisa de Avignon, que o Papa se exilou para lá, e depois teve os antipapas, né? Mas isso não cabe à nossa história de liturgia, né? Cabe à história da igreja, né? Mas esse contexto romano foi o que foi difundido a toda a igreja do Ocidente. Tanto é que hoje nós seguimos a liturgia romana, e não qualquer outra rito que havia também no Ocidente, mas em número bem pequeno e restrito a uma localidade, a uma região. Isso fez com que a liturgia agora passasse a tomar parte dos atos do Papa. Quem decidia sobre a liturgia agora era o Papa, e não mais os bispos nas suas localidades. Por isso é que essa unidade aconteceu de forma rigorosa, porque antes os bispos eram quem tomava as decisões e depois os seus conselhos, né? O conselho, vamos supor, daquela região, tomava as decisões sobre o caminhar da liturgia. Agora, o caminhar da liturgia está na mão do Papa. Nessa época, muitos livros litúrgicos existiam, né? Então existia o livro dos cantos, o livro dos salmos, os livros das leituras, os livros das antífonas, o livro das bênçãos, das orações, dos sacramentos. E então, por iniciativa, né, por propagação da Ordem dos Menores de São Francisco, né, os franciscanos, houve então uma difusão de um livro único, uma espécie de um missal, chamado de missal pleno. O missal, como conhecemos hoje, ele segue esses estilos de missais, que iniciou nessa época, né? Anteriormente, os livros eram inúmeros, né? Como eu disse. E então a iniciativa foi de ter um livro com todas esses escritos. Tanto é que no missal hoje nós temos algumas bênçãos usadas na missa, né? O missal, claro, é um livro específico para a missa, né? Para o sacramento da Eucaristia, né? Mas ali também tem algumas bênçãos, tem algumas orações, missas votivas, bênção de água, por exemplo, antífonas, alguns cantos mais usuais, mais ordinários na liturgia, assim como a liturgia de todo o calendário litúrgico. Não é necessário outro livro para celebrar a missa, né? Aí nós temos alguns livros só que ficaram, como o livro das leituras, que antes eram separados, das leituras, os salmos, os evangelhos, e agora nós temos só o lecionário e o evangelho, e temos a liturgia das horas, mas é um outro contexto, né, com a oração dos salmos, né? E temos também os livros rituais, isso tudo no tempo de hoje, mas naquela época havia os missais plenos. Isso sobretudo para que pudesse ser celebrado as missas privadas. Aqui é preciso salientar que o número de missas privadas aumentou absurdamente. Tanto é que foi criada uma classe de padres chamado de padres altaristas, né? Esses padres seriam aqueles padres que celebram naqueles altares laterais das grandes igrejas, basílicas, catedrais, né? Esses altares eram usados para missas privadas, mas não para o benefício da igreja, mas para o benefício de uma determinada pessoa. Vamos supor que você quisesse rezar pelo 7º dia da alma do seu pai, por exemplo, ou da sua mãe, ou do seu filho, enfim, de qualquer pessoa. Você ia até então esse padre altarista e então pedia que ele rezasse uma missa por uma determinada alma. É aqui primeiro que começa esse costume da oração pelas almas, né? Já havia a oração nas catacumbas, sobretudo com o exemplo dos mártires. Mas agora a igreja, a Santa Missa, começa a tomar esse novo rumo de também ser benefício para os mortos, né? Para que eles se livrassem do purgatório, né? Antes usava o testemunho daquelas pessoas que morreram para servir de exemplo para nós, como era a questão dos mártires. Agora nós rezamos para que essas almas alcancem a vida eterna,
né? Então, essa oração pelos defuntos. Não é igual à oração lá do dia 2 de novembro, talvez tenha começado aqui, mas ela é posterior ainda, tá? Aqui também aumentou as missas votivas, missas privadas também, que acontecia nesses altares, em honra de algum santo de devoção, ao Divino Espírito Santo, a Santa Maria Mãe de Deus, a alguns santos, São Francisco, né? Enfim, eu não sei quantos santos haviam na época, né? Muitos santos que eu conheço são posterior a essa data, né? Mas as pessoas que tinham devoção por um santo, então ia a esses padres para pedir essas missas. Acontecia que nas catedrais, se tivesse 40 altares laterais, poderia ter 40 missas simultaneamente, né? O que houve muitos abusos litúrgicos, porque um padre começou porque ele vivia daquilo, né? Vivia dos dotes, dos dons que as pessoas ofereciam para aquela missa, e então para sobreviver acabava fazendo muitas dessas missas, passava o dia inteiro rezando missas, né, para que ele pudesse comer, por exemplo, né, pudesse ter uma vida, né? E aqui começa grandes frustrações na igreja, onde os padres começam a se tornar profissionais do sagrado, né? Tanto é que hoje um padre não pode celebrar mais de uma missa por dia e 2 missas por domingo, a não ser que o bispo conceda a intenção dele poder binar e trinar, ou seja, dele poder nos dias de semana celebrar 2 missas e no final de semana e nas festas e solenidades celebrar 3 missas naquele dia, né? Porque senão o padre poderia celebrar infinitas missas naquele dia, né? Então por isso que foi obrigado nesse momento a romper com essas missas dos altares, né? Outra coisa muito presente já, com que nós já comentamos, é esse afastamento do povo e do padre. Acontece que na época anterior ainda havia comunhão dos fiéis, né? Só que era cada vez mais afastada, né? E dependia do padre distribuir a Eucaristia ou não. Agora, nessa época da igreja, né, desse ano 1000 a 1500, a prática da igreja, né, sobretudo dos padres, foi de não distribuir a Eucaristia para o povo. Só quem comungava era o padre, porque a Eucaristia se transformou de refeição, de comunhão, a adoração. A adoração de Jesus Eucarístico, né? É aqui que Corpus Christi toma, a festa de Corpus Christi toma uma importância no calendário litúrgico, né? Porque refletia justamente essa questão da adoração da Eucaristia, não mais como refeição. E aqui já comentei, né, que depois a igreja foi até obrigada a declarar, então, que o fiel pelo menos comungasse uma vez ao ano, né, e depois, ao menos, pela Páscoa do Senhor, né. E nesse contexto, então, surge em 1200, mais ou menos, lá em Paris, na França, o costume da elevação da Eucaristia. Na hora da missa, aquele momento em que o padre eleva o pão, eleva o vinho, né, que foi transubstancializado em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nasce essa prática, porque o povo já não recebia mais a Eucaristia, mas poderia então adorá-lo, né? Então esse costume de elevar, né, o pão e o vinho nasce nessa época, onde a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é vista como um elemento de adoração e até mesmo de devoção. Uma das coisas que a reforma gregoriana quis foi que fomentasse as devoções populares, mesmo que essas devoções estivessem ligadas à liturgia, como é, por exemplo, as devoções eucarísticas. É aqui que começam as grandes adorações e as devoções à Sagrada Eucaristia, né? As devoções do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos que nessa etapa da Idade Média,
né? Desde quando a igreja começou a tornar-se religião oficial do Estado, né? Lá no Império Romano, com Teodósio, né? No seu edito, nunca sei falar. A igreja vem então refletindo algumas coisas históricas, né, na sua relação entre o Estado. E nós vemos então que há uma perca de uma espiritualidade e de uma autoridade da igreja, que agora começa a ser retomada. Mas a espiritualidade muitas vezes ficou focada nos grandes mosteiros. Né? Os mosteiros eram o lugar da vida espiritual. A participação na liturgia era algo um pouco que afastado da vida das pessoas. Né? Então nós vemos essa época medieval, né, se temos um grande avanço teológico, né, sobretudo com Tomás de Aquino, mas também com outros escritores dessa época, né, sobretudo da escolástica, né, que é justamente esse período que nós estamos falando, houve uma perca dessa espiritualidade, sobretudo espiritualidade litúrgica na igreja. Né? Então nós precisamos ter isso em mente, não só para criticar, mas para ter um ponto de como foi a liturgia, como ela foi se desenvolvendo. Nem sempre gloriosa, mas nem sempre cheia de espinho. Né? Temos coisas boas e também temos coisas ruins.